Olá você, irmão Migtal, ou você que está chegando no canal. Não se esqueça de curtir o vídeo e também inscrever-se. Vamos fazer com que o meu canal seja cada vez mais conhecido e que todos vocês, todos nós, possamos disseminar cada vez mais os elementos norteadores do movimento Migtal. Muito bem. Hoje vou falar sobre algo muito importante. Mesmo aqui no meu sítio, na minha fazenda, nos meus afazeres, onde a vida na fazenda, a vida no interior, obriga você a acordar às 4h30, 5 horas da manhã para seus afazeres. Você acompanha da melhor forma possível o amanhecer. Você acompanha a plenitude do nascer do sol. Você acompanha todo o seu dia até o entardecer. Muito bem, mas este não é o foco hoje. O foco hoje é que mesmo aqui do meu sítio, graças à internet, eu consigo fazer uma interação muito positiva com homens de diferentes países que falam diferentes línguas. Eu falo 3 línguas, então fica tudo muito mais fácil. E gosto de observar a realidade dos outros países, sejam ocidentais ou orientais. E eu quero trazer um pouco mais de informações para nós, os homens Migtal, sobre justamente a inserção do feminismo nos diferentes países e culturas, tanto ocidentais como orientais. Vamos começar com o nosso Brasil varonil, onde nós vivemos e onde nós observamos uma série de problemas. Em primeiro lugar, estatisticamente falando, aqui no Brasil, a maioria da população já é uma população feminina. E o feminismo, incutido de forma despercebida ou até mesmo enraizado de forma descarada por muitas mulheres, faz com que elas usem o seu próprio ato de ser mulher como uma arma na seleção de homens. E como há uma pequena diferença entre homens e mulheres, elas usam esta arma de forma muito ostensiva. No Brasil é principalmente um dos motivos para que o homem afaste-se de qualquer contato feminino. Isso é notório. Mas muitos me perguntam: Mac, mas como é nos outros países, já que você tem um pouco de conhecimento de culturas e conhece também a realidade de outros homens Migtal? Vamos citar um exemplo de um país muito diferente, uma cultura oriental, a China. Na China nós sabemos que há muito mais homens do que mulheres, historicamente falando, pela cultura do único filho. Então você tem poucas mulheres e muitos homens. O que acaba acontecendo na China? Na China, as mulheres usam, lá claro, o feminismo não é muito incutido, até porque o modo oriental chinês não permite uma série de detalhes que acabam ocorrendo no Ocidente. Você sabe que na China tudo é muito controlado, de certa forma, pelo Estado. Então, mas ainda mesmo assim, você acaba percebendo que as mulheres querem encontrar o melhor partido. Ou seja, vale mais uma vez os seus dotes financeiros do que meramente as suas qualidades, como era no passado. Estava conversando outro dia com um amigo de longa data, Migtal, sobre até um assunto que discutimos de forma indireta em outro episódio, que no passado as mulheres valorizavam muito mais os homens por suas qualidades adquiridas ou que foram passadas de pai para filho, construção de casas, manutenção, capacidade de trazer alimentos à prole. Não é nem necessariamente a qualidade ou quantidade, melhor dizendo, de dinheiro no bolso, que era o único atributo que interessava.
a beleza, até mesmo a beleza do homem era relegada a segundo plano. Então, voltando aí ao cenário chinês, elas estão de forma inconsciente utilizando a sua vantagem de ser uma pequena parte da população em seu favor. Então, lá na China, o que está ocorrendo agora? Como está havendo uma imigração, melhor dizendo, de estrangeiros para aquele país, principalmente as mulheres latinas, hispânicas, de outras regiões da Ásia também. Aliás, desculpem, os homens, melhor dizendo. Os homens, como força de trabalho, estão indo para a China, assim como as mulheres, obviamente, os dois. Essa é a grande verdade. A China está recebendo muitos imigrantes. Mas as mulheres estão usando, além do seu trabalho, como arma, a capacidade de poder casar com um chinês. Isso é cada vez mais comum lá, porque, como eu falo, há uma diferença muito grande entre a quantidade da população masculina e a quantidade da população feminina na China. Esta é uma grande diferença cultural que observamos. Em outros países da Ásia, como funciona? Também busquei obter mais informações de quem vive ou viveu em alguns outros países, como por exemplo nas regiões dos países da Tailândia ou da Indonésia. Você vê um cenário um pouco diferente. Em alguns desses países, você não tem a previdência privada, como nós temos aqui. Ou seja, os homens não recebem aposento. Não existe uma modernidade ainda, de certa forma. O Estado não interfere tanto quanto aqui. É uma vantagem um pouco mais positiva. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres, elas usam um artifício, uma artimanha pré-combinada, e é praticamente cultural, para com seus pais e seus familiares. Quando elas se casam, elas preferencialmente buscam um homem que tenha mais dotes financeiros, para que elas consigam enviar todos os meses uma pequena quantia de dinheiro para manter a família. Eles chamam nesses países, principalmente na Tailândia, do que nós chamamos de comunismo familiar. A mulher, quando você casa-se com uma dessas mulheres aí desses países, você já está ciente de que você tem um certo acordo informal de que a mulher precisa enviar dinheiro à família. Até fiquei surpreso com a informação, porque nós sabemos que nas culturas antigas e tradicionais existia o que nós chamamos de dote. O homem era obrigado a pagar para que ele pudesse escolher a mulher. Isso é uma tradição bastante antiga. Respeitamos, obviamente, porque são culturas diferentes. Mas, mesmo assim, com a disseminação global das informações, o feminismo vai ganhando gradualmente mais adeptas e vai fazendo com que o homem, com o passar dos anos, nas diferentes culturas, não é somente no mundo ocidental, no mundo oriental este fenômeno também acaba acontecendo. Nós temos que ter em mente que muitas vezes é o Ocidente que propaga ideias para o Oriente, e é uma situação extremamente comum. Então o feminismo ele vai cada vez mais enraizando nessas diferentes culturas e ficando uma situação cada vez mais gritante. Primeiro ele vai enraizando-se nas culturas através dos comportamentos, das ações que as mulheres fazem, e em seguida o Estado começa a defender a bandeira do feminismo. Sempre lembramos para os ouvintes, sejam MGTOWs ou não, que os homens realmente MGTOW, eles respeitam de forma muito precisa e eficiente as mulheres.
existe uma falácia idiota muito grande de que o homem MGTOW desrespeita as mulheres ou ele é contra as mulheres. Negativo. Ele é contra o sistema de coisas, o sistema do Estado, os sistemas da atual sociedade, do qual está encharcado de situações que desfavorecem o homem. Basicamente, esse é um dos pilares que você acaba observando. O homem MGTOW, como pessoa, ele naturalmente vai agir como um homem muito cortês, sensato e racional. Esse é o comportamento padrão do homem MGTOW. No Japão também nós acabamos tendo algumas situações muito curiosas que também acabam acontecendo. O feminismo lá também está cada vez mais enraizado, onde as mulheres ficam jogando, fazem jogos para que os homens fiquem sempre ao seu redor e elas possam fazer a sua, abre aspas, melhor escolha possível. Então tudo aquilo que nós víamos no passado de escolha de parceiros através de suas qualidades, hoje praticamente não mais existe. Lamentavelmente é uma pena. E por outro lado é muito bom para o homem MGTOW, porque nós, homens MGTOW, não estamos preocupados com procriação, reprodução de descendentes, estamos preocupados somente conosco. A sua preocupação, meu brother, deve ser sempre consigo mesmo. Então você vai acabar naturalmente se distanciando destes e outros assuntos. Você acaba absorvendo todos esses assuntos meramente apenas para seu conhecimento ou evitar as famosas táticas psicológicas que o feminismo acaba incutindo nas mulheres e faz com que você seja alvo dessas ações. Então, a cada episódio eu vou trazendo um conhecimento diferente, a situação muitas vezes de outros locais, para você fazer uma comparação. Muitas situações a nível global estão ocorrendo, não é apenas o feminismo, temos muitas outras que vão render aí outros episódios, em grandes países do primeiro mundo. É de ficar extremamente chocado. Então vale em outras áreas aí, e eu vou comentar sim nos outros episódios. Então o episódio de hoje eu estou tratando justamente da questão do feminismo nessas diferentes culturas. Ganha espaço, tira o espaço do homem, muda as regras da sociedade. Parece que o objetivo é unicamente criar uma barreira muito grande entre os homens e as mulheres, que é o que acaba acontecendo. O MGTOW justamente é uma forma de você defender-se no bom sentido, claro que sem nenhuma agressão, não é necessário, com o afastamento do homem da sociedade atual. Ele afasta-se dela, vive somente para si e planeja o seu futuro e realiza o seu autoconhecimento. Então este foi mais um curto vídeo, eu digo curto vídeo que nós já temos aí praticamente 13 minutos de áudio e também de novos conhecimentos, mas é bom, são pequenos conhecimentos. O homem MGTOW todo dia ele aprende algo a mais, aprende no seu próprio dia a dia, faz seus próprios descobrimentos e cada vez mais vai chegando à feliz conclusão que estar dentro do movimento MGTOW é sempre a sua melhor escolha. Até mais, meu brother, aguardo você no próximo episódio.